Olá pessoal, vamos para a nossa aula de matemática, anos finais. Eu sou o professor Marcelo, vamos para a aula na turma do 9º ano. A habilidade aqui que nós vamos trabalhar hoje é EF09MA14, que é resolver e elaborar situações problemas de aplicação do Teorema de Pitágoras. O objetivo da nossa aula de hoje, nós vamos resolver exercícios, e vamos também identificar os elementos no triângulo retângulo, associando cada um à sua medida, utilizando o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, pessoal, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Registrem aí no caderno de vocês. Então, dado um triângulo retângulo é quando você tem um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Por exemplo, aqui nós temos o triângulo ABC. A hipotenusa, pessoal, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, isso daqui é chamado de hipotenusa. E os outros lados são chamados de catetos. O que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa, no caso aqui BC ao quadrado, vai ser igual a AB ao quadrado mais AC ao quadrado, que é BC. BC é o vértice B até o vértice C, esse segmento de reta, chamamos de BC, e AB quer dizer AB, que é do segmento do vértice A até o vértice B ao quadrado, igual a esse aqui ao quadrado. Então, a soma da hipotenusa ao quadrado, o resultado é a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Tá? Nessa parte aqui do slide, pessoal, que eu trouxe para vocês, diminuir aqui para facilitar. Aqui a gente tem uma interpretação geométrica. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, a área desse quadrado aqui, usando o lado da hipotenusa aqui, a hipotenusa como lado, é a soma dessas duas áreas. Então, a gente tem essa informação aqui, e essa informação também está na apostila de vocês, ok? Então, nós vamos utilizar a apostila para resolver alguns problemas, tá? E posteriormente utilizar o software GeoGebra para projetar esses triângulos e calcular o Teorema de Pitágoras no software GeoGebra. Trouxe um probleminha aqui adaptado do IBGE, e a gente vai resolver ele na aula de hoje, essa situação problema. Então, um empresário adquiriu um terreno comercial no formato triangular. As medidas perpendiculares são 120 metros e 160 metros. Então, pessoal, a medida perpendicular é 90 graus. Então, a gente tem um formato triangular aqui 90 graus, a medida é 120 aqui e 160 metros aqui embaixo, ok? Após a limpeza do terreno, o proprietário decidiu construir uma cerca de arame com 8 fios em volta de todo o perímetro do terreno. Cada metro do fio custa R$ 1,50. Diante das informações apresentadas, calcule o perímetro do terreno usando o Teorema de Pitágoras e a quantidade de metros de arame utilizado. Então, ele quer o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Perímetro. Vamos colocar aqui soma dos lados do triângulo, desses três lados. Para isso, a gente tem que saber calcular aqui a nossa hipotenusa, tá? Então, vamos colocar aqui o nome dos vértices para facilitar aqui. Então, vai ficar o BC aqui ao quadrado, ou seja, x ao quadrado igual a 120 ao quadrado, que é a soma dos quadrados dos catetos. Fazendo essa continha, a gente tem o 120 ao quadrado é 14.400 mais 160 ao quadrado, podemos fazer a continha 160 vezes 160, 256 aqui, mais 2 zeros, que vai dar 25.600. Então, o nosso x ao quadrado, pessoal, vai ser 40.000. Se o x ao quadrado é 40.000, o x é a raiz de 40.000. Raiz de 40.000, portanto, aqui, x igual a 200 metros. Então, a hipotenusa aqui desse terreno, que é um exercício aqui contextualizado, tem medidas de terreno, vai ser 200. Vamos então calcular o perímetro. Perímetro soma dos lados. O P então vai ser 200 mais 120 mais 160 metros. Com isso, o P vai ser 120 aqui, vai dar 480 metros. Esse é o perímetro do nosso terreno aqui, desta questão, pessoal. Vamos então voltar às alternativas. A alternativa D. Por quê? Porque o perímetro é 140, ou melhor dizendo, 180 metros. É a única alternativa que tem como perímetro 480 metros. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado nessa questão. Agora, preparei para vocês aqui um exercício de tarefa. É um problema que a gente vai resolver depois usando o software GeoGebra na nossa aula, que é a continuação aqui desse tema, Teorema de Pitágoras.
e aí a gente corrige já na próxima aula esse, e também um exercício do Enem, um exercício adaptado aqui, tá? Que caiu no Enem de 2019. Ok, pessoal? Espero ter ajudado e até a próxima aula. Valeu!